Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o prefeito Eduardo Paes, contando com a participação do jornalista Caio Barbosa. Prefeito, o senhor está há 3 meses de deixar a Prefeitura do Rio, seja qual for o resultado, o senhor completam-se 8 anos à frente dos destinos do Rio. Eu queria que o senhor apresentasse para a gente assim, os cases de maior sucesso, os casos que na sua... Obviamente, se o senhor for falar sobre todas as suas realizações, teríamos aí 3 programas, mas não é isso. Eu queria que o senhor pensasse aquelas transformações que, na sua avaliação, foram as que mais trouxeram benefícios ao cidadão, à sociedade. Olha, eu vou falar daquelas que eu acho que acabam atraindo menos atenção da imprensa, né? Enfim, por motivos não sei quais. Mas a revolução que a gente fez na saúde pública, na atenção básica da saúde pública. A clínica da família. Né? As clínicas da família, até no processo eleitoral agora acabam mais conhecidas, né? Isso, não estou dizendo que é perfeito, não estou dizendo que é um paraíso. Aí criticam os hospitais. Tem clínica da família, mas os hospitais estão lotados. Os hospitais, a prefeitura só assumiu os 3 da Zona Oeste. Sim. Fez o Evandro Freire na Ilha, fez o Hospital da Mulher em Bangu, fez o Nova Monteiro no Leblon, ali ao lado do Miguel Couto. Sim. Fez o CEA do Souza Guiar, o CEA do Lourenço Jorge. Se investiu tanto. A cidade do Rio tinha 200 unidades de saúde em 2009. Nós fizemos mais 170 unidades de saúde, quase dobramos a rede de saúde e atenção básica. Tem problema? Tem. O Pedro tem apontado. O CIGEG, você vai para a especialidade, é uma via crucis, tá certo? Tem que avançar, mas é uma coisa que me orgulha muito. Sim. Funciona, levou atenção básica na saúde da população. O programa de fábrica de escolas. Né? Escola da manhã. Porque é a chance para o futuro. Conceito de ensino integral, né? Eu fiz 305 escolas. Brizola, que aliás leva o nome do programa, né? O programa Fábrica de Escolas de Leonel Brizola, ele fez 105 escolas na cidade. Nós fizemos 3 vezes mais, né? E não teve esse destaque todo, até porque a gente, graças a Deus, fez muita coisa. E acho que... E tem um outro programa, não vou falar aqui de BRT, tem outro programa que impacta muito do subúrbio na Zona Norte de um jeito e de outro na Zona Oeste, que é o Bairro Maravilha. Na Zona Oeste, ele traz urbanização, né, para áreas da lama, então é esgoto, é o programa mais básico do mundo, é pavimento, calçada, esgoto, drenagem e iluminação, né? Na Zona Norte, como já tem infraestrutura, na verdade você recupera aquela infraestrutura. E é impressionante como é que os bairros ressurgem quando você faz o Bairro Maravilha. As casas são pintadas, enfim, você tem uma levantada ali. Então são 3 programas que são menos conhecidos, né? Até o processo eleitoral ajuda as clínicas e escolas do amanhã, mas são programas muito impactantes, que mexem muito com a vida das pessoas e que acho que é muito importante continuar, se Deus quiser, com o Pedro Paulo. Um desses programas me incomoda muito. Na verdade, eu reconheço todos esses programas, eu acompanho a tua gestão desde o primeiro dia, atentamente, mas também como filho de brisolistas, como se fala em escola em tempo integral. Eu sempre te pergunto isso, eu vou te perguntar até o teu último dia de gestão. Isso para mim aparenta uma evolução, um turno de 7 horas, eu acho, eu reconheço a evolução, mas não é uma maquiagem se chamar isso de tempo integral, sendo que ninguém pode pegar o filho 2h30 da tarde na escola? Olha só, vamos lá, você tem, primeiro, o EDI, o ensino infantil, é 5 horas da tarde, né? 4h30, 5 horas da tarde. Então, é mais tempo. Você tem uma grade curricular de 7 horas, 7 horas e meia, que você tem dobro de português, dobro de matemática, o dobro de ciências. Você tem as 3 refeições. O que você tem são conceitos novos hoje no Brasil. Quer dizer, por exemplo, você tem questões, você tem 1/3 de planejamento para os professores, né? Então, para você botar lá mais 2 horas a criança, você até coloca com o tempo de atividade esportiva, mas de aula, você tem essas 7 horas, 7 horas e meia. É assim que se conceitua. Quer dizer, você tem uma evolução nos conceitos. Eu acho que a inspiração é brizolista, mas não é o CIEP. Né? Eu não tenho ninguém morando na escola, aquela coisa da residência. Sim. As crianças não vão... No EDI, sim, na educação infantil de banho tomado. Na escola da manhã primária e ginásio não tem banho. Sim. Né? Quer dizer, são evoluções. Até porque a gente tem que olhar o Brasil de hoje. O Brasil do início da década de 80, o Brasil entrando na segunda metade da segunda década dos anos 2000, né? O Brasil, por exemplo, as casas dos brasileiros naquele momento eram muito piores do que são hoje. O acesso a bens materiais, mesmo com a crise toda, você melhorou muito, né? Comparar os casebres da favela do passado com as casas da maioria das favelas hoje numa cidade como o Rio. Então, isso tudo são evoluções, mas a inspiração é toda do Brizola, né? Pode chamar de turno único, tempo integral, mas é isso, é o que precisa para a criança aprender mais e passar o dia inteiro praticamente na escola. Desculpa, nos Estados Unidos é assim, né? A criança sai, nos países de primeiro mundo. Exatamente, desenvolvido. País de primeiro mundo sai 2, 3 horas da tarde, é o tempo que a criança fica na escola. Então, apesar de
tantas realizações. Isso é uma matéria essa semana no jornal O Globo, dizendo que o senhor não está participando da campanha do seu candidato, que o senhor não está cumprindo a agenda, está evitando fazer agenda com ele. Que história é essa, prefeito? É procedente isso? Não, zero de procedência. Eu fico igual um desgraçado andando. Eu estou vendo o seguinte, eu faço fim de semana, eu sou prefeito, eu tenho que governar. Eu faço fim de semana, campanha o fim de semana inteiro, e todo dia, quando chega final do dia, 5, 6 horas, eu estou saindo mais cedo da prefeitura e vou para a rua fazer campanha. O que o Pedro tem de vantagem na candidatura dele é que nós nos transformamos em dois. Para que eu vou ficar andando ao lado dele se ele pode andar para um lado eu posso andar para outro? Né? Então eu faço campanha. E até no dia que a matéria saiu no Globo, a repórter me mandou um e-mail às 9h30 da noite. Por acaso eu li, eu nem sou muito bom de e-mail. Disse, prefeito, o senhor não está fazendo campanha. Eu estava em Santa Cruz, mandei inclusive uma foto. Né? Mas de repente isso não é um erro estratégico, já que falta a população entender que o Pedro é o candidato da prefeitura, é o candidato dessa gestão? Olha só, eu acho o seguinte, Caio, essa campanha não sou eu o candidato. Né? O Pedro é o candidato da continuidade, é o candidato chancelado por mim. O que eu posso dizer é que ele está mais do que preparado para essa função. Mas é a apresentação do candidato. Perfeito. Né? Político está claro para as pessoas que ele é meu candidato. Até que ponto, politicamente, digamos, o momento que nós estamos vivendo atrapalha, digamos, a candidatura do PMDB no Rio? Por quê? Quando o senhor foi candidato, quando o Pezão foi candidato, nós tínhamos um governo do Estado muito sólido, muito bem avaliado, trabalhando em conexão com o governo federal também com boa avaliação, no governo Lula, inclusive, muito bem avaliado. Dessa vez nós temos um governo, o PMDB, com uma relação com o governo do Estado muito fragilizado, e temos uma relação com o governo federal em que o presidente Temer também não tem uma aprovação muito boa. Ou seja, as pontas da relação política são frágeis nesse momento. Não há, digamos, uma junção de forças acachapante, digamos assim, como aconteceu em outros momentos eleitorais. Isso atrapalha? Em 2008 não teve um jogo. Claro, se você tiver todo mundo do seu lado, facilita a vida, né? Sim, mas quem está do seu lado hoje também não tem muita força. Né? Olha só, eu acho que essa coisa de analista político, com todo respeito aqui aos jornalistas, as pessoas desenvolvem teses. Né? O que o eleitor faz é analisar o governo que ele está votando. Você acha que a definição do voto é puramente em função do governo? Claro que aí você tem conceitos. Olha, eu tenho certeza que se o Pedro Paulo for eleito prefeito, ele não vai usar de novo a prefeitura para ficar fazendo oposição ao governo federal e ao governo do Estado. Né? Tenho certeza que se a Jandira for eleita, ela vai fazer isso. Ela sentar a cadeira lá, não vai, né? Mas ela vai ficar xingando o governador e vai ficar xingando o presidente da República. Né? Acho que o Freixo faria a mesma coisa, para ser franco aqui, com os dois que estão aí disputando com o Pedro a possibilidade do segundo turno com o Bispo Crivella. Eles dizem que não, né? Enfim, dizer uma coisa, só para falar nisso, como é que não vai? Então é olhar o histórico. Né? Eu acho que o Pedro vai se relacionar bem. O que está em jogo nessa eleição é um pouco olhar as transformações que a cidade está passando. Né, o Pedro foi usar aqui uma linguagem futebolística, era o capitão desse time, né, o sujeito que coordenava esse trabalho, que tem experiência e capacidade. E na crise, porque o meu primeiro mandato, fui bom gestor, mas se eu tivesse sido mau gestor, tinha andado, porque era aumento de arrecadação, o dinheiro, o Brasil estava bombando. Né? Vai ser gestor nessa crise que está aí, vai entregar uma Olimpíada nessa crise que está aí, vai pagar servidor em dia, vai assumir o Hospital do Estado nessa crise que está aí já há 2 anos de maneira contundente. Tem que conhecer, tem que saber, não é só ter boa intenção. Você me perguntar assim, você tem dúvida que o Bispo Crivella é um homem de bem? Eu acho até que é. Nome de Deus. Enfim, né? Eu nem destaco o aspecto da religião, porque... Não destaca, está falando de bispo toda hora. Mas ele é bispo, é bispo. A profissão dele é bispo. Estou falando da profissão dele, né? Eu acho que é isso, eu não tenho problema nenhum com a Igreja Universal ou com o Bispo Macedo. Eu não quero um preposto dele mandando sentado na cadeira do Rio no prazo de poder de uma igreja. Eu vou fazer... Até porque eu respeito todas as denominações e todas as religiões. Deixa eu fazer um rápido intervalo, a gente já volta já já. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.